Agora sim, hello! Bem-vindos! Hoje a gente está fazendo essa live para falar sobre ciúmes, que é um tema muito pedido por aqui. Toda vez que a gente aborda qualquer ponto sobre relacionamentos, vocês trazem essa demanda, né, para que fala sobre ciúme, eu sinto muito ciúme, etc. E aí eu convidei a No, porque eu me identifico muito com a forma dela de pensar a respeito dos relacionamentos. Então não tinha convidada melhor. Já autorizei. Oi! Deu Gente, certo! ai, Carol, Tudo lindona. bem? Que saudade de você. Muita, nossa, Como é que estão as coisas? Tudo certo por aí? tudo corrido, Por como aqui também. sempre. Mas tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Eu tava falando antes de você entrar que toda vez que eu toco na questão de relacionamentos, vem uma demanda gigante pelo assunto ciúmes. Eu acho que é um tema muito presente. E eu percebo que as pessoas ainda se chocam muito quando eu abordo as questões de relacionamento de uma forma a explorar e a sugerir a liberdade, tanto a individual quanto a do outro. Isso ainda gera um choque. E eu me lembro a primeira vez que eu te escutei falar foi quando você veio ao Namá e por algum motivo você falou sobre traição de uma forma que ninguém nunca tinha colocado. E teve tanta ressonância com o que pulsa dentro de mim que eu falei, meu Deus. E desde então, eu obviamente acompanho sempre e acho que tudo que você pontua sobre relacionamento é muito ressonante com o que eu acredito. Então, não tinha pessoa melhor para eu convidar para poder falar sobre ciúmes. Ai, muito feliz, porque eu também sinto essa sintonia, né, muito alta, essa sinergia, essa sincronicidade. E a gente percebe que o coração se alegra assim, né? De poder ter esses encontros e compartilhar realmente. Esses momentos são bem especiais, né? Se a gente for pensar. Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa bem profundo e um trabalho bem interessante sobre relacionamento, estudando pessoas, ouvindo pessoas há bastante tempo, né, Cá? Porque como terapeuta, a gente atende pessoas e a gente começa a entender o que funciona e o que não funciona, né? Como é essa relação que as pessoas têm na forma de se relacionar, né? Onde entra a mentira, por que as pessoas mentem, enfim, uma série de coisas que sempre me chamou muita atenção. Eu gosto de atender pessoas e ouvir pessoas porque isso me faz evoluir, chegar em respostas, né? De caminhos que realmente possam ser efetivos para a nossa felicidade. Então, na verdade, o trabalho que eu faço, eu sempre digo que, em primeiríssimo lugar, é para o meu processo de evolução, porque eu também, como todas as pessoas, estou buscando caminhos para que a gente possa realmente ser feliz, né? E então não existe uma forma melhor do que a gente ouvir pessoas, porque a gente consegue ter clareza em relação ao que funciona e o que não funciona, né? E isso eu acho que é fundamental. E eu estou num relacionamento, vai fazer um ano já, as pessoas sabem. Fiquei casada há 21 anos, né? Eu passei todo o processo de casamento, enfim. E eu sempre digo que fui monogâmica e super fiel, nunca, realmente nunca traí ele. E vivi dentro desse processo tanto a questão da renúncia de muitos desejos, né, nossos e de muitas vontades que, na verdade, elas não te levam para a questão da traição, mas elas despertam no outro, muitas vezes, a insegurança, e para que você não tenha conflitos, você acaba abrindo mão e cedendo muita coisa em nome desse amor, em nome desse cuidado que as pessoas às vezes
usam os ciúmes como eu cuido, eu amo, e quem ama cuida, e quem ama sente ciúmes, e você fica muito confuso em relação a tudo isso quando você está no relacionamento. Mas esse trabalho que a gente está fazendo também, Ká, que é um trabalho de pesquisa, não só de pessoas, que é a base fundamental, mas também das escrituras, né? Dos estudos milenares, dos caminhos da espiritualidade, o que o espiritismo fala, o kardecismo fala, o hinduísmo fala, como os povos, né, se relacionam, o que funciona. Então, é bastante interessante. Quando você traz essa questão achei muito real. Quantos impulsos a gente nega? E aí nem estou falando de impulsos de atração para outras pessoas, isso pode acontecer também, não necessariamente isso vai se tornar uma traição, mas quantos impulsos a gente às vezes nega com a justificativa de, então eu não quero desagradar meu parceiro. E isso vai gerar ciúme nele. Então, aos poucos a gente começa a se anular e isso acaba virando um jogo, porque a questão do quem ama cuida pode se tornar uma manipulação, pode ser uma justificativa para uma manipulação. Então, quando você Só que a parte mais severa da questão é que a mulher ela quer se fazer confiável. Então, ela começa a ficar muito púdica. Ela começa a dizer, nossa, que absurda, fulana de tal faz isso, ciclano não sei o quê. Ela quer controlar o cara de forma indireta também, muitas vezes, e ela começa, nossa, traição é um absurdo. Pra que você faz isso? Isso daí só se faz sem cobrar diretamente. Então, ela começa a dar exemplos de pessoas e relacionamentos que não condizem com aquilo que é correto. Então, a mulher, por não ter clareza, ela está muito acostumada, Carol, a fazer o jogo, né? Sim. E por insegurança e por incerteza, ela acaba gerando várias situações onde ela não consegue mais reverter, muitas vezes, né? Isso é o que eu mais observo quando eu atendo pessoas e dou curso e tal. Então, existe toda uma falsa situação que é gerada, onde a mulher diz para o homem que ela é quase que a única mulher perfeita, incrível, maravilhosa e fiel. Entendeu? Então, isso gera uma situação, na verdade. Isso tem a ver com as escrituras, com as religiões também, né? Isso é muito cultural e histórico. Tem uma parte de herança da mulher querer ser pura E aí ela fala, olha, você viu fulana de biquíni, dançando, fazendo isso ou aquilo, como quem diz, moralizando as condutas alheias para certificar de que o outro também moralize e, portanto, não se interessa, talvez. Né? Isso, é tipo controlar o interesse do outro, ensinar o que o outro a ter um olhar em relação ao que é bom ou o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então, a mulher, ela passa uma boa parte do tempo dela fazendo isso. E ela não é clara, né? E esse jogo, essa manipulação, esse jogo de controle, eu tenho dito que é a causa também dessas situações que a gente está vivendo hoje, políticas em relação a essas questões de Covid, vacina, chip, uma série de coisas. Porque imagina a humanidade toda dentro desse processo de controle e manipulação de coisas veladas, não reveladas, né? De muitas mentiras, o que não gera como um campo de energia para que essa condição vire uma condição mundial, né? Então, a gente não está vivendo isso por acaso, porque existiu uma vibração de controle e manipulação tão grande no planeta a ponto de a gente precisar aceitar o controle e a manipulação de algumas cabeças aí que detêm o poder, né? Então, se a gente parar para pensar que tudo reverbera, é importante a gente mudar a nossa forma de se relacionar, porque isso tem um impacto em todos os nossos relacionamentos, não só o relacionamento homem-mulher, né? E isso é algo que a gente também deixa como herança
de modelo para esses seres novos que estão chegando com um potencial muito grande de viver relacionamentos livres. E liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Então, vai muito além da questão do seu mundinho, do que você está gerando entre você e a pessoa que você está se relacionando. Vai muito além do controle que você pode ter do outro para se manter num lugar seguro, né? Então, essas questões eu vejo como algo muito maior que precisa ser mudado para o grande movimento do despertar da humanidade, para que as pessoas realmente possam ser livres. E se você não for livre, você não consegue ser feliz. Isso. Então, entendendo que as pequenas manipulações que a gente faz, quando a gente se vê e fala, nossa, estamos sendo manipulados, situação Covid, e a gente não olha pra gente, né? Como que no dia a dia, nas pequenas e grandes ações, a gente também se coloca em posição de manipular as outras pessoas por coisas veladas. E é claro que isso vira no não é claro, verdadeiro. A gente não Isso é uma situação que reverbera um campo de energia muito grande no planeta. Então, assim, é uma condição da mulher muito forte também, porque assim, Carol, depois que eu comecei a pesquisar realmente tudo isso, eu vi que o índice de traição das mulheres é maior do que o dos homens. E assim, é um absurdo o quanto que as mulheres traem. Só que as mulheres traem e escondem e traem muito bem, porque é algo que não pode aparecer de forma alguma. Então, nem o pensamento, nem o olhar, nem nada, porque a gente já sofreu muito as punições, né? E existe uma severidade em relação a isso. O homem é mais relaxado, porque é bacana até, né? Essa questão cultural que a gente tem. Só que, na verdade, você não imagina a quantidade de mulher que trai. Tipo, vozinha, mamãezinha que fica falando que, nossa, isso é um absurdo, nossa, não sei o quê. Então, dentro desse trabalho que eu tenho feito com o Alan, inclusive ele está aqui, seria legal ouvir ele também, né? Vai. Um vídeo. Geralmente nos cursos, quando a gente vai falar, é de 90% para cima. Então, assim, a gente tem uma condição que é muito velada. E a sociedade diz que são os homens que traem. E a gente acredita nisso, mesmo traindo. Então, às vezes você justifica que você vai trair, você tem o direito de trair, porque todo homem trai, é certeza que ele te traiu. Só que o que eu tenho visto é que muitos homens não traem mesmo. E nos atendimentos eu tenho visto isso, conversando com pessoas eu tenho visto isso. Então, assim, a gente tem que quebrar todo tipo de condicionamento, todo tipo de critério enrijecido, porque isso quase que obriga o outro a entrar nesse lugar. E outra coisa que acontece é que a mulher, muitas vezes, quando ela trai, ela tem que carregar uma culpa. E essa culpa é insuportável. Ela quer contar para o parceiro que ela traiu. Só que ela não tem como contar. Então, o que ela faz? Ela meio que faz o relacionamento ficar uma bosta para obrigar o cara a trair. E aí, quando o cara trai e ela pega, ela tem a condição de liberar a culpa dela. Em nenhum momento ela tem a humildade de revelar a situação como um todo. Então, existe jogo em cima de jogo, manipulação em cima de manipulação. E isso eu falo para as mulheres, que eu sou mulher. Eu tenho filhos homens, né? E tenho filhas mulheres. Então, eu acho muito importante que a gente reveja a nossa forma de se relacionar. Porque se você parte desse princípio do controle, da manipulação e da mentira, o seu relacionamento ele não vai ser bom. Né? Eu tenho visto que isso não dá certo. A gente não consegue ser feliz. E, inevitavelmente, a gente impede o outro também de ser feliz.
Então, acho que é o momento mais importante da gente olhar tudo com verdade, até porque a gente não está entendendo o que está acontecendo, né, em relação a tudo. E a gente está no momento da separação do joio e do trigo, é a hora de realmente refletir sobre o que precisa ser melhorado, porque a gente tem que evoluir, a gente não sabe se amanhã vai estar vivo. E assim, morrer arrastando tudo isso é muito complicado, porque na hora que a gente desencarna, isso vira algo gigante, a culpa é algo insuportável. Então a gente sabe exatamente o que a gente faz, cada mentirinha, cada manipulação. E a gente não pode querer uma pessoa verdadeira se a gente não é verdadeiro, né? Eu costumo dizer que se você quer alguém realmente verdadeiro, fiel, comprometido, você tem que ser isso. Você tem que ser isso, porque a partir dessa vibração é que você vai atrair alguém com a condição de se relacionar, porque essa é a lei. Você não vai atrair alguém que vai estar numa experiência que você não precisa ter mais. Você só precisa ter alguém que te traia se realmente você ainda tem a traição em você. Ou a culpa, ou o não entendimento dela, o julgamento, ou a distorção, porque senão você não vai ter que ter. Então é importante a gente trabalhar todos esses princípios para que a gente possa realmente estar numa vibração de atração para um relacionamento muito feliz, né? Livre dessas questões que a gente tem que deixar no passado, que não condizem mais com a nova forma do vibrar. Eu vejo que as pessoas têm medo. Quando a gente fala dessa liberdade, dessas relações honestas. Outro dia mesmo uma aluna me falou, eu estava falando sobre vulnerabilidade, aposentar a máscara e se posicionar de uma forma mais verdadeira, com todo o conteúdo que a gente tem, que às vezes é luminoso e às vezes é sombrio. E ela respondeu, não, eu prefiro sustentar minha máscara, porque se eu tirar, todo mundo vai me rejeitar. Aí eu falei, então existe um medo de rejeição enorme, na verdade, porque na verdade, enquanto você não experienciou a verdade, você ainda talvez não entendeu que ela te liberta. Ela não vai te aprisionar. Mas enquanto não existiu essa experiência, eu percebo uma resistência ainda grande de se colocar nesse lugar. Eu acho que as pessoas só conseguem viver a verdade quando elas deixam de se importar com o externo. Quando você não se importa mais com a opinião do outro e quando você cria uma trajetória pela sua autossuficiência real, emocional, quando você é sua parceira, quando você se ama o suficiente, quando você cuida de você, quando você se compromete com você e você não tem coragem de olhar no espelho, você não quer olhar no espelho e se sentir uma merda. Eu acho que toda vez que eu minto, eu me olho no espelho e me sinto muito fraca. Essa sensação é a pior que pode existir, né? Então, quando você está muito tendo tesão por você, por quem você é, por quem você acaba sendo, porque é uma conquista isso, você abre mão da mentira, porque isso te faz se sentir péssima. E no final, é você que tem que se sentir bem, entendeu? Então, e a gente somente para evitar conflito. Então, é mais fácil mentir para não ter o problema. É mais fácil mentir para conseguir alguma coisa. Então, a base, né, da traição está nesse lugar da mentira. E a base do controle e da manipulação também está no lugar da mentira. Então, se a gente não treina a vulnerabilidade, é que não importa qual seja a consequência, eu vou ter a ação correta, isso é vulnerabilidade. E a ação correta é a ação alinhada com a minha verdade, não com moral, não com ética. A gente tem um código de verdade interno. A gente sabe o que é certo e é errado por todas as experiências de todas as realidades que a gente já viveu. Então, a gente tem o discernimento. Né? Quando a gente ainda está nos condicionamentos sociais, a gente julga. Quando a gente está na verdade interna, a gente discerne, que é muito diferente. Então você não se trai, você segue a sua verdade interna. Vai ter consequência. Mas a mentira também tem consequência. Né? Então tudo tem consequência.
E o ponto é que as consequências alinhadas com a verdade é maturidade, é força interna, é sustentação, é equilíbrio, é evolução. E as consequências da mentira é fraqueza, é desistência, é inércia, é preguiça, é medo, é ciúmes, entendeu? Então, a gente tem que ver que tipo de consequência você quer ter. Sim. No Essa fundo, tudo vai ter preços, né? Todas as escolhas, a mentira ou a verdade vão ter preços, só que alguns preços elevam a nossa vibração, nos elevam enquanto pessoas, nos fazem crescer, enquanto outros a gente vibra lá embaixo na densidade. Então, exatamente, a gente se enfraquece. Que é aquilo que eu falei, Carol. Eu não traio porque eu acho ridículo esse papel de eu chegar. Oi, amor, tudo bem? Tudo foi ótimo. O dia foi. Putz, o que eu vou estar fazendo comigo mesmo? Acho horrível. Não, então, amor, e foi ótimo. Só que eu saí com outro cara e foi foda. Eu sei que isso é muito complicado para você. Eu não sou perfeita, eu sou humana. E por ser humana, a gente tem várias situações e experiências que muitas vezes a gente carrega, inclusive de energias e forças energéticas que estão em campo mórfico. Você nem vê o porquê fez e fez, porque está fazendo e faz. Isso é real. Quando a gente precisa olhar a situação e começar a curar ela, você começa a repetir muito isso. Então, tem causas que vão muito além do julgamento, né? E cada um vai ter a sua causa. Mas o ponto é olhar com verdade. E quando você busca a verdade, ela já é a energia da cura. A verdade é a própria energia da cura, porque ela está alinhada dentro da vibração do amor, né? Que é a energia mais alta que a gente tem. Então, a gente já começa a curar imediatamente. Então, uma prática é a gente começar a trazer verdade em tudo. E começar a refletir por que a gente mente com coisas tão pequenas, tão bobas. Porque você vai praticando a mentira. e vai ficando habituado a ela, né? E vai criando relacionamentos com emaranhados de pequenas mentiras que vão virando grandes embolados de mentira. E geralmente é porque você acha que você tem que ser perfeito. E assim, enquanto você não tiver o entendimento do que significa ser humano, e você não achar lindo ser humano, você não admirar a possibilidade de ser humano, de ter falhas, de não estar pronto ainda, de não ser. E aí, voltou? Voltou, que bom. Eu perdi a sua última fala, mas não, você acha que, no seu entendimento, então, o ciúme ele está, obviamente, aliado ao medo da traição, né, e a necessidade de controle. Tudo isso viria desse fundamento da não, como é que eu vou chamar? Da não autoestima real, né? Que na verdade é uma estima pela humanidade, que até onde Caio estava falando isso. Enquanto a gente não aprecia a condição humana, a gente não admirar e não entender o que significa a nossa experiência agora é ser humano. E ser humano significa testar, experienciar, para ter compreensão real, para ter entendimento real. Então, como ser humano, uma experiência curtíssima, que não vai ser mais essa daqui a pouco, né? Então, eu falo muito sobre atingir potencial, ser bonito, usar a experiência da humanidade, ser humano, porque a gente vai deixar de ser humano quando perder o corpo. Aí você não vai mais se preocupar se beleza é fútil ou não é fútil, entendeu? Então, a gente tem caminhos para ser feliz como ser humano que a gente tem que usar. Enquanto a gente não entender o que é ser humano e ficar negando a humanidade, e a gente negar a humanidade em nome do que é certo, do correto e da espiritualidade, que é pior ainda, porque se o divino
ele te dá o potencial de você experienciar qualquer coisa, porque tudo é divino, né? Você entra nesse lugar de querer corresponder e de não ser verdadeiro com a necessidade da experiência que você tem que ter. Porque você não vai experienciar alguma coisa por acaso, você vai experienciar porque está faltando aquilo para que você tenha compreensão, entendimento, consciência. Então, a experiência é necessária como caminho de evolução. E toda a experiência. Então, enquanto a gente não entende isso, a gente entra num lugar de falso moralismo, porque não vai adiantar. Você vai experienciar, só que você vai esconder. Você vai experienciar e vai gerando tensão e vai se machucando, se ferindo em relação às suas experiências, negando ela, não honrando ela, né? Porque você precisa da experiência. Isso é uma questão de física mesmo. Você vai atrair aquilo que você precisa experienciar para curar, para entender, né? Nesse sentido, até a experiência do outro, vamos pensar, se o outro me trai, então eu tenho que ter respeito pela experiência que, de repente, o outro, talvez por um campo mórfico, ou por razões que eu desconheço, é dele, né? Assim, mas me envolveu. É dele minha, né? É dele e minha, lógico. Então, no porque campo... eu vou também ter que refletir o porquê que aquilo me fez tão mal. Sim. E se eu tenho que refletir porque me fez tão mal, é porque existe algo distorcido que eu precisei atrair para curar, para entender. Então, é um encaixe muito perfeito. Por isso que é o 100% da responsabilidade. Você não vai atrair uma traição se você não tiver a traição em você para ser curada. Pode ser um trauma de ter visto seu pai trair sua mãe? Pode. Mas você vai atrair a traição para olhar para isso. Então, a traição, ela está mal resolvida, ou existe uma distorção, né? Existe algo que não é alinhado com a verdade, então a gente atrai a experiência. Até que, através da verdade, a gente entenda totalmente a situação e possa realmente não vibrar mais isso para atrair isso. E a distorção pode ser eu me sentir pior do que eu sou, ou eu achar que eu sou feia porque eu estou seguindo padrões de beleza. A distorção pode ser são muitas, só que para cada um você vai ter uma série de distorções que está relacionada àquela experiência que você vai atrair. Uhum. Então, a traição é dos dois, né? Nunca só de um. Existe isso da mulher ter que liberar a culpa e obrigar praticamente, energeticamente, outra a trair. A mulher para de transar e várias coisas ela vai fazendo, né? Não cuida do processo de sentir libido, de ter libido de verdade. Ela acha que o libido vem do estímulo. E o libido não vem do estímulo. O libido tem que vir antes do estímulo. Você tem que sentir tesão antes de ir para o ato sexual. É o tesão que tem que te levar para o ato sexual. As mulheres não pensam assim o sexo. Elas não se estimulam, não trabalham a sua sexualidade, seu libido, para que ele venha antes. Então, ela culpa, mas eu estou desinteressada, porque ele, você viu o que ele fez? Falou assim com a mãe dele. Qualquer coisa é desculpa para a mulher não querer mais transar com o cara, não ter admiração. Mas você não tem que ter nada disso, você tem que ter libido, porque para transar você tem que ter libido, vontade, tesão. Então, é esse o ponto. Então, a gente distorce muitas coisas e joga toda a responsabilidade para o outro também. Mas existe um motivo para a pessoa te trair. Se a sinergia estiver incrível e se você estiver fazendo a sua parte, muito provavelmente o outro não vai te trair, porque não vai ser bom. Tão bom como é. Então, a gente tem que batalhar para que tudo fique bom e se mantenha bom. Mas isso é um exercício. É um exercício. Que tem é uma construção, né? Achei muito importante isso que você falou até, porque eu tenho amigas, alunas e pessoas que trazem essa questão, e libido no casamento, nossa, impossível manter.
Eu falo, gente, é como se fosse o sexo, o ato sexual é o ápice de uma pirâmide de romance, a ponta. Então aquilo tem que ser cultivado para chegar nesse ápice. Não é que você sai de uma relação utilitária e vai deitar na cama e vai morrer de tesão. Não vai. Então, assim, no dia a dia isso tem que ser cultivado e construído. E o Individualmente ponto é e que o com o seu parceiro tesão, também. ele não pode depender de coisas que não estão relacionadas com o libido. Isso. Você não pode distorcer a história, né? O libido é o libido. Você acordou, você sente tesão, acabou. Não tem um motivo para você sentir tesão. Você simplesmente, nossa, eu tô com tesão. Aí, se eu tô com tesão, vários coraçõezinhos saem do meu olho, eu olho para ele, acho ele lindo e falo, nossa. Fico boazinha, fico meiga, carinhosa. Vou criando uma situação para que eu tenha o ato sexual, mas o tesão tem que vir antes. Agora, se ele não tá, eu sou agressiva, chata, eu faço um monte de coisa que desestimula o outro também. A Sim. pessoa nem consegue chegar perto de você, né? Então, a gente precisa ver essa questão da responsabilidade e o cuidado com o seu libido, cada um que tem que ter. Porque é uma coisa que indifere, não é pelo outro. O libido é seu. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente vê muito distorcida na fala das mulheres. Ai, tô há 2 anos sem transar. Ah, mas não tenho mais vontade, não tenho mais admiração, não tenho mais porra nenhuma. Mas você tá com cara. Então, quem tá deixando, né, de viver a experiência? É você mesmo. Vem cá. Ele só tá de longe, assim, tipo... A gente precisa de uma voz masculina aqui para nos ajudar. Tudo bem? Prazer. Prazer. Já te conheço virtualmente, mas pessoalmente a gente ainda não teve oportunidade. Então, a gente está aqui nesse papo de traição, ciúme, verdade nos relacionamentos. Eu acho que sua contribuição poderia ser muito preciosa, né? Tem um ponto de vista masculino aqui também. Isso é bem legal. Monogamia, poligamia, as pessoas querem saber muito sobre isso nesse momento, né, Cá? Eu acho que existe também uma aflição, porque as pessoas, elas várias vezes se percebem atraídas fora do relacionamento, daí sentem culpa por sentir isso, ainda que não cheguem ao ato, às vezes praticam ou não praticam a traição, mas só pelo sentir já sentem culpa, e aí começam a questionar a monogamia. E eu recebo várias vezes, várias perguntas. Seu casamento é monogâmico? Vocês conseguem? Você acredita? Eu vejo uma aflição nas pessoas com relação a esses impulsos que às vezes elas sentem e têm dificuldade de assumir para elas mesmas, e aí falam comigo, assim, nem me conhecem, mas precisa extravasar de algum jeito. Então, eu acho que existe uma pulsão, a tentativa de evitar uma pulsão que existe, e aí entram essas dúvidas: monogamia, poligamia, traição sim ou não, moralização, enfim, culpa. Então, as condições, elas devem ser realmente definidas a partir de uma consciência muito maior. Então, você tem que ser muito livre, muito aberta, querer ter clareza e verdade, lidar com a verdade de como as coisas são, o que elas só acontecem, porque acontecem, se preparar com base em verdade e não em ilusão, né, que a gente vai criando o castelo que a mente cria. E quando a gente está nessa responsabilidade por ser feliz, você está comprometido com a sua responsabilidade de ser feliz, você vai buscar um caminho para a sua felicidade e vai analisar muitas coisas. A questão da monogamia ou da poligamia, ela envolve algo muito mais sério, Carol, que são as questões dos odias, que são as trocas de fluidos. Né? E o quanto isso é determinante para o meu bem-estar e para o bem-estar da pessoa que está comigo. Né? Então, nesse sentido, quando a gente entende que a gente se trabalha, que a gente faz a yoga, que a gente faz a cura dos movimentos, que você treina, que você se alimenta, que você faz um monte de coisa para estar bem, você não pode deixar de pensar o que significa ter sexo com várias pessoas. Tá. Você tem que entender o que é isso. Exato.
Eu ia Até falar exatamente isso, que eu acho que a grande confusão que eu vejo, que a gente fala muito, é exatamente tudo se resume nessa questão do autoconhecimento, de você realmente ter já bem resolvido as suas próprias experiências, aquilo que você realmente ainda tem que viver. Por isso que fica muito preso nos conceitos, né? Ai, o que é mais certo, é legal, será que pode ou não pode? Acho que falta a própria pessoa ter essa resolução. Nossa, eu gostaria de ter essa experiência, ou para mim já tive e não vale mais. É exatamente isso que a Amor falou, que chega uma hora que você vê que a própria pessoa tem que fazer essa balança. Que ganhos e perdas eu tenho? Vale a pena? Será que isso é legal para mim? Ah, então eu quero viver isso, vou procurar isso. Mas ou não, putz, já não vale a pena ter esse tipo de troca, ou esse tipo de vida. Porque acho que quando você tem um acordo entre as pessoas, tá tudo certo, né? Você tá sem verdade. Se a coisa tá aberta e você consegue ter isso, o ponto é você com você mesmo no final, né? Sim. Eu tava escutando um pouquinho vocês falando também. Não, e essa consideração da energia sexual, que a partir do momento que você escolhe compartilhar com várias pessoas, ou que você fala assim, eu não tenho interesse, mas você, meu parceiro, pode ir, não ligo. Tá, mas a energia tá passando e tá vindo para você tá no meio daquilo. Então, existe uma responsabilidade nessa escolha também, né? Mais profunda. É muito séria, porque assim, muitas vezes os ciúmes, que a gente acha que é ciúmes, é uma sinalização do roubo da sua energia Shakti. Porque tem muita vampirização da energia Shakti. Uhum. Então, o que acontece? Você, Carol, que é professora de yoga, que pratica, que faz um monte de coisa que eu conheço, que cuida da alimentação, que é vegana, que tem uma vida alinhada, tá com a energia super alta, energia Shakti, tá materializando, tá abundante, tá no relacionamento bom, tá cuidando de tudo, de todos os aspectos da vida. A sua energia, ela é a energia que vai alimentar o seu parceiro, né? É claro que ele precisa ter uma energia Shiva muito alinhada com isso para gerar os disparos, a liberação da energia Shakti, para estimular a energia Shakti, mas a energia Shakti que vai alimentar a criatividade, a abundância, a prosperidade, até o próprio rejuvenescimento, né, que a gente fala dos Rasayanas e tudo mais, é da mulher. O que acontece é que o cara ele fica extremamente poderoso se ele está transando com uma mulher que está com uma energia muito forte, poderosa. E essa energia, ela se torna excessiva para esse cara. Ele começa, em qualquer lugar que ele entra, as mulheres que estão com deficiência de energia Shakti, que estão com energia Shakti baixa, elas identificam a energia Shakti neles. E elas passam a se atrair muito. Por isso que tem aquela história de que a mulher se atrai pela mulher e não pelo homem. A mulher olha quem é a mulher do cara e aí ela vira e fala, nossa, esse cara é interessante. Não é por acaso. Não é assim que as mulheres escolhem os homens. Elas não falam com quem que ele se relacionou antes. Total. Se ela vê o cara se relacionando com uma mulher que não tinha nada a ver, ela já despreza o cara. Ela fala, nossa, ele é mais ou menos. Não faz boas escolhas. Agora, se o cara se relaciona com umas puta mulher foda, a mulher fala, nossa, esse cara, né? E por que isso? Porque a gente identifica essa qualidade da energia que te faz ser realmente poderosa. Todo mundo quer ter esse potencial, né? Então, o cara que está com excesso, ele precisa doar essa energia também. Porque com você ele só se alimenta. Então, ele acaba tendo que doar. Ele fica sendo super interessante. As mulheres identificam a hora que ele pisa, é muito forte. Assim como qualquer homem identifica uma mulher que está com energia Shakti alta. Você entra no lugar, os caras parecem que tem radar. Você não está nem bonita, você não está nem arrumada, mas ele tem um radar. Porque essa energia é o que a gente busca. E a beleza é uma sinalização da vitalidade. Então, se você está bonita, significa que você tem os ódias muito bons. Significa que você tem um potencial vital bom. Que você é ótimo para procriar. É por isso que a gente se atrai pela beleza, né? E isso é tão significativo que quando a gente está com os ódias ruins,
A primeira coisa que acontece é a gente ter perda de massa no rosto. Então, o aidético perde massa no rosto, ele não perde em outro lugar. Isso é por quê? Porque você precisa saber, quando olha a pessoa, que aquela pessoa não tá boa para você ter relação sexual. É tão sério a questão da relação sexual que envolve tudo isso de atração e repulsão, né? Então, quando as pessoas estão com energia Shakti baixa, as mulheres, elas não atraem, elas podem se arrumar, ficar maravilhosas, não sei o que, não atraem. A gente vê quantas mulheres que reclamam que estão há anos sem conseguir se relacionar e não atraem. Né? Agora, o homem que na nossa sociedade ele não tem esse entendimento e ele busca o padrão da beleza, quando ele começa a transar com esse tipo de mulher, ele se enfraquece. Isso é um ponto sério. Então, tem a contaminação da bactéria, suas bactérias passam a vibrar mais ácida. Essa acidez vai gerar depressão, falta de estímulo, briga, ser ranzinza, uma série de coisas que vai influenciar o seu relacionamento. Então, não é só a questão de você ser alguém com a cabeça aberta. Você tem que também entender todo esse processo energético das trocas energéticas. Que envolve, né? E várias vezes eu percebo que algumas escolhas são feitas em desconformidade com o que tem do lado de dentro. Então, será mesmo que a poligamia significa cabeça aberta? Daí quero me projetar como uma pessoa moderna. E nem considero todos esses pontos. E aí sai praticando isso, ou praticando traição, mas aquilo que o Alan falou, a gente com a gente mesmo em primeiro lugar, sabe? É olhar para dentro e olhar para o nosso eixo e falar, pera, o que é a minha verdade? O que realmente pulsa? Porque as pessoas ainda fazem isso muito pouco, né? Ainda vão na onda das tribos das quais estão inseridas e às vezes até mudam. Então, estou numa tribo aqui, eu sou a favor de uma coisa. Estou em outra tribo, o meu valor mudou. E não existe essa verdade essencial. Eu comigo estou bem resolvido, então agora eu me resolvo com a outra pessoa. Aí o relacionamento acaba ficando distorcido, né? Não tem muito jeito. E ter esse entendimento energético até para o homem é importantíssimo, porque essa sensação que às vezes a gente tem, não sabe identificar, é bem isso. E aí te empurra muitas vezes para essas experiências e você não necessariamente estar nesse poder, e aí também serve para a mulher, né? De repente ela também está dando esse poder, ela não tem a consciência de que ela tem todo esse potencial e ela também promove esse empoderamento do homem. E muitas vezes ela vê e também quer brecar, né, o potencial, porque é isso, a pessoa, os dois, eles ficam magnéticos, né? Então, também isso não significa que, quando a pessoa tem esse entendimento, que ela precisa doar somente com o ato sexual de outras pessoas. Esse doar também é o que a gente fala, ele pode ser direcionado para várias formas, né? Então, você entender isso é muito importante até para você materializar as situações através dessa energia, né? Você usar isso de uma forma mais produtiva, né? Proveitosa. E não de desperdício. Porque você sair transando com um monte de gente, você começa a desperdiçar, né? É você ter todo aquele potencial e você vai jogando no ralo. Quando você vê, acabou tudo. E você não usou para nada. E aquilo não te trouxe nada de volta, né? Você não alimentou relações que sejam no trabalho, a sua produtividade, relações na vida, né? E você pode direcionar dessa forma que o Alan está falando. Você pode fazer altos negócios, você pode ter um potencial magnético de atrair e de vender super bem e de falar maravilhosamente bem, porque a energia Shakti é a energia criativa e é o potencial que você começa a desenvolver também, por isso que no ato sexual a gente geme, né? A energia ela vai vir, se não for falsidade, porque quase sempre mas você consegue conduzir a energia de forma a ter as ativações mesmo, você vai liberar esse potencial da manifestação através da voz, da fala. Então, existem muitas formas de você se beneficiar dessa energia sem precisar dispensar.
Porque o que acontece é que a gente não sabe ficar com a energia mais alta. A gente volta para o patamar que é conhecido. Então, a gente libera energia, a gente quer voltar para o patamar conhecido e você dispensa energia. Mas a questão dos ciúmes também é que o que acontece? Quando ele transa com uma outra mulher, ela está se alimentando da energia Shakti através dele, porém, ela quer ele para ela. Porque ela fala, nossa, esse cara é o que eu quero, fica doida. Quando ela faz isso, ela vai olhar quem é a mulher que está com o cara. E ela começa a amaldiçoar a mulher que está com o cara. Então, você começa a ter vários ataques energéticos também, que ela nem sabe que a fonte da energia que está alimentando ela é você. Então, vira um processo muito ruim para todos que estão envolvidos. Porque todo mundo só está tendo perda energética. Então, esses ciúmes não é um ciúmes. Muitas vezes é uma sinalização do corpo dizendo, opa, está havendo uma invasão energética. E opa, é no ato sexual. Então, você tem que saber medir quando aquilo é uma sinalização ou quando aquilo é patológico. Porque tem muita gente que está realmente nesse processo de estar tão perdido em relação a si mesmo, de não ter autoestima, de não ter segurança, que está sempre, né, panicado nos ciúmes. Mas a gente tem que entender os sinais, porque uma vez ou outra coisa ser sinalizada e você sentir, não significa que seja ruim. Porque o que a gente faz? Ciúmes é ruim. Bota numa caixinha, cristaliza e quer arrancar. Ai, não posso sentir isso. Opa, mas você já parou para pensar se isso não é uma sinalização? Porque no final, você está tendo perda da sua energia potencial. É isso que precisa ser visto, né? Uau! Achei sensacional isso, porque separou o joio do trigo em termos de ciúme. O patológico e o que é uma sensação de invasão energética que pode ser real. Eu achei completamente elucidativo esse esquema que vocês trouxeram da mulher com a Shakti, do homem carregar isso e tudo que isso traz. Assim, nossa, foi quase desenhado. E aí fica muito claro entender o ciúme quando ele é ok e quando ele é só uma distorção da insegurança. Mesmo? Fez assim aqui dentro, ó. E é muito sério. Para quem está assistindo, também fez, porque foi bem claro isso que vocês construíram aí, essa explicação. E é muito sério porque a gente vê, né, várias situações que quando isso não está claro, assim, a gente está falando, né, toda essa leitura energética é importante e realmente esse empoderamento da mulher também, essa segurança é importante, porque se ela não tem a segurança do homem poderoso que ela tem, ela começa a minar o potencial dele. Ela vai gerando várias situações para o cara apagar, porque ela não consegue lidar com um cara chamando atenção. Isso acontece muito com a gente, por exemplo, a gente trabalha com dança, né, com arte. A gente, no potencial, pela própria atuação que a gente vive, já gera uma atenção normal. Você vai estar num palco, você vai estar dando uma aula, você vai estar num... Né, e a arte tem esse poder, né? Quando você está realmente alinhado com esse potencial, a arte ela tem um poder magnético, real. E muitas vezes acontece isso. Você começa a não lidar com isso, porque você já acha que você vai perder. Aquele apego, né, tão grande, a distorção, o medo da traição é tão grande, da experiência da traição, você já acha que aquela pessoa vai transar todo mundo, e não é isso, né? É simplesmente uma energia, né, muito forte, muito alta. E aí vão gerando vários movimentos que vai minando o potencial daquela pessoa, que também, no final, vai minar o potencial seu com aquela pessoa, da sua relação. Você vai diminuindo o homem, né? Ou o homem diminui a mulher, para que ele se mantenha ou ela se mantenha na zona de segurança. Se ninguém se atrai por ele, ou se ninguém se atrair por ela, o risco é muito menor. Isso é uma ideia. Então, você pede para que use outras roupas, para que não seja tão aberto para conversar com as pessoas, para que não chame muita atenção, né? Não se comunique nas redes sociais, não responda pessoas, não fale com mulheres bonitas, não olhe. Não deu muita risada, não é tudo. Então, só que quando você faz isso,
você está perdendo a energia potencial para o seu ato sexual, que é o caminho do samadhi na relação. Então, você faz com que a pessoa se diminua e fica uma merda a sua relação. Porque não é legal você se relacionar com alguém mais ou menos. É legal você se relacionar com alguém fodástico. Então, a gente tem que mudar a forma de pensar. A gente tem que potencializar o outro. Né? E o outro tem que estar no seu potencial máximo. Porque isso é incrível. Isso faz com que você também se mantenha no potencial máximo. E as pessoas no potencial máximo se relacionam maravilhosamente bem, porque o mundo só tem gente de potencial baixo. Né? Essa é a verdade. Então, vibracionalmente, você vai procurar pessoas que estão nesse top. Então, a gente precisa entender o que a gente faz mesmo com a relação. Né? E se ele começa a ficar mal, isso vai gerar uma contaminação nos nossos ódios, nas bactérias e uma série de coisas. E é por isso que a gente vê assim, a mulher falar, era tão feliz, tão alegre, não sei o quê. Hoje não consigo rir. O cara consegue minar o potencial da mulher como? Né? Então a mulher também mina o potencial, só que no final todos perdem potencial. Claro. Ninguém chega. E eu sei que não é o seu caso, porque você também super se relaciona bem, né, Carol? Mas é raríssimo. É raro. Mas eu já tive relacionamentos bem distorcidos, viu, no passado. Foi super uma construção mesmo de me encontrando e de conseguir vibrar nesse lugar. E eu escutando vocês falando, fez tanto sentido para mim, porque várias vezes o André, meu marido, ele é super bonito, então as pessoas falam, não fica mostrando ele na rede social, não, porque as mulheres vão se interessar. E quando você entende que esse potencial Shakti, que eu passo para ele, que ele também me alimenta, vira uma coisa que a gente pode usar pra gente, daí a gente tem feito vários projetos criativos juntos, e ele pinta e desenha e cria, e a gente se complementa e vira uma explosão mesmo de preenchimento. Então, não necessariamente tem que ter medo que a pessoa... O que ele vai fazer com esse tanto de atração que tá vindo para ele, né? Ela precisa atrair. Ela precisa continuar sendo magnética. Ela precisa se relacionar com outras pessoas. Mas o ponto é que ela não precisa transar com outras pessoas. Essa é a distorção. Ela não vai precisar transar com o mundo inteiro, a não ser que tenha uma outra Shakti poderosa por aí, ok? Isso pode acontecer. Mas ela não vai sair transando com alguém que está com potencial baixo, né? Porque não interessa. Você está em outra vibração. Então, na verdade, é melhor você deixar a pessoa no potencial alto, porque tem muito poucas mulheres em potencial alto. É mais seguro. Entendeu? E você provavelmente, Carol, deve ser amiga das que estão no potencial alto, entendeu? Elas não vão te trair. Não, elas não estão interessadas. É isso, a chave. Mantém o potencial deles alto. A atração muda. O homem passa a se atrair muito mais pela vibração. Isso é real. Ele começa a achar a beleza pouca, insignificante. Não é uma coisa tão interessante como era antes, quando você não está no potencial. Né? Com certeza. E tá nessa consciência, então, é bem isso que eu estava pensando também. Na verdade, você ter esse entendimento, ele inverte a situação. Você vai achar muito melhor que aquela pessoa esteja daquele jeito, que você vai entender, porque é o que eu sempre falo, tudo tem uma consequência, né? Então, é como a gente está falando aqui, a questão da poligamia. Se a pessoa está naquela vibe, naquela pegada, legal, tá tudo certo, ela consegue ter experiência, mas a gente entende que para tudo que você quer alcançar um alto nível de qualquer coisa na vida, você tem escolhas. Então, se você quer ser um atleta de altíssima performance, em algum momento daquela sua trajetória, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Então, para você estar naquele altíssimo potencial, se é isso, sexual e de tudo isso, peraí, essa pessoa ela tem que estar fazendo uma coisa diferente. Ela não está igual a todo mundo. Com certeza ela não está. Senão ela não estaria ali. Isso é fato. O Usain Bolt não está na balada, com certeza, para ser o recordista mundial de atletismo. Então, você não vai achar ele fazendo as mesmas coisas que está a população inteira fazendo. Então, uma pessoa que está nesse lugar tem que chamar atenção para um outro lugar. Eu falei, caramba, ele realmente, por mais que esteja atraindo o mundo inteiro, até mosquito, eu falei, caramba, isso é incrível, porque ele está incrível. E essa pessoa que está incrível, ela não vai querer deixar de ser incrível.
Então, com certeza, a sua relação com as suas escolhas vai ser muito melhor do que alguém que está no bolão, né, no meio. E se você tem um sankalpa, né, se você tem um objetivo para a relação, e se o objetivo sexual, porque aqui a gente está falando da questão muito sexual, porque ciúmes é sexo, né? Vamos deixar claro. Você está buscando o potencial, se você está fragmentado, você não pode ser potencial, isso é fato. A fragmentação te faz ter perda. Você se divide. Não dá para você estar no potencial. Então, você não vai chegar no potencial do ápice, né, sexual para um samadhi, por exemplo. Não dá. Então, por isso, que é muito importante entre o casal definir o que se quer com o relacionamento e o que se quer com o sexo também. Né? E isso, hoje, a gente vê que é uma situação porque as pessoas não se falam. Elas estão casadas há anos e não falam a frustração que elas estão sentindo. Eles não transam, às vezes, há 1 ano e não falam sobre isso. É como se não existisse um problema real. Muito louco. Os dois estão vendo o problema acontecendo, tá uma bosta, tudo. Eles não falam sobre isso. E é assim que as pessoas vivem as suas questões sexuais, os seus relacionamentos. E isso é um índice muito alto. As pessoas esclarecidas, são uma minoria, mas esclarecimento não é você ser moderno. Porque tem muita gente que acha que é ser moderno, faz um esforço enorme para dizer que é assim, assado, e para entrar dentro desse conceito de, nossa, eu sou cabeça aberta, só que ela não está resolvida com as questões, né? Isso é uma questão. Você tem que estar resolvido. Eu acho que... Nossa, que aula que vocês deram, gente, sério. Porque, no fim, fica muito difícil acreditar que esse caminho de querer limitar a outra pessoa, controlar a outra pessoa, vai trazer sequer segurança. Porque é o contrário, né? Então, assim, elevar a própria energia, elevar a energia do outro, ter clareza, ter a segurança Até porque as pessoas que sentem o ciúme patológico, ou que não são resolvidas, ou que não têm nem diálogo com o parceiro, e eu concordo que isso é a maioria, assim, eu tenho amigas, gente, próximas que têm 1 ano, 2 anos sem ter ato sexual e realmente não conversam. E são pessoas, assim, inteligentes, pessoas, sabe, que, meu Deus. Então, essa falta de diálogo, essa falta de estar bem resolvida, e eu acho até que o assunto não é muito colocado na mesa, sexo, mesmo entre casais. As pessoas fazem, mas não falam dele. Então, é muito doido. Ou não fazem e também não falam. Trazer o assunto para a mesa, se responsabilizar e entender que elevar a energia do outro te retroalimenta da sua energia e alimenta a relação como um todo. É isso, mas isso só é possível em última instância com isso que você falou agora, né? O que as pessoas querem do relacionamento? Porque essa pergunta tem que ser muito clara internamente. O que você quer com isso aqui? Com o sexo e com o relacionamento? Se o seu sexo é só para aliviar, né? Se o seu sexo é uma dispensação de energia... É só um protocolo de relacionamento, né? Que tem que ter já com a minha relação. Então, o que você vai fazer com o sexo está limitado a uma experiência. Agora, o que você quer? De fato, aonde você quer chegar? Qual é o seu potencial sexual? Porque relacionamento não adianta dizer que não é sexo. A gente nasce do sexo, é a primeira energia. A nossa célula recebe essa vibração e o sexo ele vai ser importante durante toda a sua vida até a morte, porque é a energia que vai te fazer também passar por um processo altíssimo no próprio desencarne e você conseguir realmente chegar também na iluminação, passar pelos barros. Então, se isso não é ativado, exercitado, usado, esse potencial que a gente tem, praticado. Imagina, se você goza é a coisa mais gostosa do mundo e você não pratica, imagine o resto que você está fazendo na sua vida. O quanto você está pegando prazer, entendeu? Se prazer é tão viciante, se os seus estímulos eles ficam tão viciados na coisa do prazer, olha o que a humanidade está fazendo, que elas não estão fazendo sexo e nem se masturbando, viu? Porque tem muita gente que nem se toca. Então, olha o quanto você nega a vida. Por quê? Porque prazer é sujo,
prazer não é importante, prazer é menos importante, mais importante é a amizade, mais importante é o companheirismo. E tudo isso está relacionado também com todos esses tabus espirituais. Né? As pessoas não entendem o que significa um brahmacharya. Elas acham que é só negar a energia sexual. Elas não entendem o que é potencializar a energia sexual com o brahmacharya. Então, existem muitas distorções. A galera não entende, não sabe, não é instruída. E aí fica nessa de negar, ao invés de... Porque para mim o brahmacharya é o não desperdício dessa energia vital, que é o fluxo da vida. As pessoas entendem errado, reprimem e depois a coisa sai de uma maneira tão distorcida que não precisava, né? E a gente tem vários exemplos disso. Então, o tabu do sexo ainda precisa ser quebrado. Precisa ser assunto que a gente não fica constrangido de falar. Se a gente não fala em casa... Tem que ser falado na espiritualidade. Tem que ser falado pelas pessoas que são mais espiritualizadas. Porque sexo é sagrado, é caminho de iluminação, é uma energia fodástica que a gente usa para tudo na vida, é criatividade, uma série de coisas. Então, se as pessoas buscam isso na espiritualidade, não tem como elas não encontrarem o sexo dentro da espiritualidade. Então, assim, hoje eu vejo que eu estou trazendo muita quebra de paradigma, né? Trazendo muitas questões para a espiritualidade, depois de uma trajetória muito grande mesmo, de renúncia de tudo que eu fiz, para que as pessoas parem de negar vida, experiência humana, caminhos que a gente tem como ser humano para a iluminação. Acho que a primeira coisa que a gente mais escuta quando você vai conversar com alguém que vem desabafar, o primeiro discurso. Eu sei, né, que o sexo não é o mais importante, né, que é tal, mas, já tem esse mais. Exatamente. Pelo amor de Deus, a primeira coisa que tem que fazer, o sexo é o mais importante, é isso que a gente está falando. Né? O sexo nesse mais alto nível é o essencial, é o que diferencia, né? De você ter uma amizade de alguém e de você realmente ter a conexão para gerar um novo ser. Não é qualquer coisa, né? Não é só um passatempo. Caramba, né? Como você não consegue enxergar isso? E é o termômetro da relação. Né? Você está na conexão, que não é só físico, só ver se a sua mulher ainda está com o bumbum empinadinho ou se o cara está trincadinho. É a energia, né? Que ainda existe. Se você está nesse lugar e você está na consciência de que isso é uma prática, nunca que depois de 2 anos, 3 anos, 10, 15 anos, você vai olhar e falar assim, putz, já fiz tudo. Porque não é uma competição que você ganha medalha, né? É uma prática que você leva até morrer. Cada dia você chega num lugar diferente, cada dia você descobre uma nova situação. É o que eu falo com a minha dança. Todo dia eu estou aprendendo. Não existe, agora acumulei minha técnica, posso parar de treinar. Por isso que a gente continua treinando, né? Por isso que por isso existe o yoga, a prática, que te faz querer treinar todo dia. É a mesma energia que faz você querer ter a prática sexual com seu parceiro todo dia. Não é só aliviar, né? Aliviei, relaxei, pronto, acabou. É um outro patamar de entendimento que precisa ser quebrado. Precisa olhar, não, é sim o mais importante. Isso tá uma bosta, vamos resolver? Né? Exato. Tem que olhar desse jeito e sair desse lugar de tipo, não, é verdade, eu sei que não é mais importante. Putz, quem falou isso? A gente também valida que isso é normal nos relacionamentos, que casamento é isso. Tanto que eu tava falando com a Alain, tipo, puta, a gente não consegue nem falar. As pessoas falam, vocês estão namorando? A gente, não. Porque namoro é uma ideia tão limitada para uma experiência que é tão maior. Vocês estão casados? Não, casamento não. Hoje o que significa casamento, né? Então, assim, é tão diferente. A gente está se relacionando. Não precisa ter um título, um conceito, um critério. Você está se relacionando. Quem vai criar as condições do relacionamento é o casal. Você não precisa estar enquadrado na sociedade para aquilo que é verdade, né? Então, é muito maluco isso. É até difícil você conseguir explicar o que é o seu relacionamento.
Mas quando eu fui para as redes sociais, eu falei de liberdade, disse que ele teria a liberdade total de se relacionar com outras pessoas, é porque eu entendo o seguinte: se ele quer essa experiência, é porque a experiência é para ele. Então, ponto. Eu não posso mentir para mim mesma, fingindo que ele não vai fazer algo que ele quer. A experiência é dele. O livre-arbítrio é dele. Ele vai fazer o que ele quiser e eu não vou saber. Então, Exato. assim, a liberdade, na verdade, é de você estar tranquilo em relação a poder falar sobre tudo quando você tem um sankalpa, que o relacionamento ele serve para a evolução. Então, olha, estou com vontade de transar com outro homem. Por que será? E isso pode ser a resposta de um processo de um puta insight, de uma cura, de uma evolução, e não um problema, né? Então, quando você começa a ter responsabilidade, usar tudo para sua evolução, você não é julgador. Você quer entender. E para entender, você tem que se abrir, você tem que ser livre. Você tem que realmente se abrir para as infinitas possibilidades daquilo que você está vivendo. O porquê que isso está acontecendo comigo. O porquê que eu estou vivendo isso. Por que isso está acontecendo na nossa relação. Né? Então, se as pessoas não se comprometem com a evolução, o relacionamento ele não serve para a evolução, existe essa falsa moralidade, onde ninguém se fala, todos se cobram, todos se punem, todos se julgam. E não tem liberdade de ser. Você não pode expressar o que você está sentindo. Que culpa eu tenho de sentir o tesão por aquele cara? E diz, eu senti, agora o que eu posso fazer com isso é reprimir, é transar com ele, é fingir que eu não senti para não ser julgada, ou conversar sobre isso para entender o que está acontecendo com o meu parceiro e definir o que é melhor de se fazer com isso. Meu corpo está sinalizando. Eu tenho que respeitar o que meu corpo está sinalizando. Ele não está sinalizando por acaso, porque é distorção, porque eu não sou uma pessoa legal. Ele tem uma inteligência própria. Ele está sinalizando que algo não está bom, porque eu estou me atraindo por outra pessoa. Então, a gente tem que lidar com verdade, não ser punitivo, castrador, nem com o seu processo. Né? Porque, enfim, você tem que ser o seu melhor amigo. Exato. E quando você tem liberdade para se assumir em integridade, em total humanidade, e essas conversas são permitidas, curas acontecem, né, dessa exposição da verdade. Que seja para curar uma parte do relacionamento que não está legal e está dando origem a isso, a expulsar para outra pessoa. Que seja para falar, talvez esse ciclo encerrou e está na hora de viver um outro. Aí cada caminho vai de um contexto, mas se a verdade ela é exposta, existe uma possibilidade de cura que anda junto, necessariamente. Então, por que não, né? Para isso tem que estar na entrega, né? No desapego, que a gente fala. O desapego ele é para tudo, né? E a gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei assim, ciúmes parece, eu acho que é exatamente isso, é a energia excessiva do apego misturada com uma energia de insegurança. São duas coisas muito fortes que geram a coisa dos ciúmes, porque você não tem segurança em você, o que você tem é forte o suficiente para sustentar uma conexão, e você ao mesmo tempo também, aí você cria vários jogos para você aprisionar aquela pessoa naquela situação, naquela experiência, por um apego a uma experiência, a uma situação que você, por algum motivo, por uma ideia, um ideal, acha que tem que ser de um jeito. Não, agora eu tenho filho, tem que estar casado, eu não posso separar. Ou isso, ou aquilo, ou eu dependo, ou sei lá o quê. E você prefere ficar numa experiência horrorosa, né, aprisionado, apegado. Você prefere tirar, inclusive, também de viver as suas próprias experiências e ficar infeliz. Ficando 1 ano sem transar, 2 anos, sei lá, vivendo essa situação. Os dois sabem que tá uma merda, só que ninguém fala porque também tem medo de que a bomba vai explodir. E a bomba só vai aumentando, né? Só que cada vez menos a gente faz um movimento brusco, porque qualquer coisa pode detonar a coisa toda. E no fim, se não cuida, a explosão é maior ainda, né? Porque não vai se conter a necessidade disso.
de estar crescendo em movimentos é o fluxo da vida. Querendo ou não, a vida vai nos empurrar para isso. Então, a gente vai fazendo a bomba crescer e na hora que ela explode, o impacto é maior, né? A ideia, Carol, é as pessoas entenderem que se elas sentem ciúmes, existe uma sinalização. Existem coisas a serem tratadas. Existem distorções, né? Existe algo que pede cura, reflexão. Então, não é negar, tentar arrancar. É mergulhar nisso e tentar curar, resolver. E a verdade é o único caminho de cura. Não existe cura enquanto você não encontra a verdade. Não existe cura enquanto você não é honesto com o seu processo. Quando você não está comprometido em ser melhor. E esse comprometido pede verdade. Essa honestidade pede verdade. Então, por isso que eu comecei dizendo que a prática é a própria verdade. Né? E a gente tem que praticar a verdade em coisinhas pequenas. Porque a gente pratica a mentira em tudo. Em coisas bobas. Quando uma pessoa que você nem conhece fala, nossa, você atrasou. Ah, eu atrasei por causa de não sei o quê. Enfim, tu nem sabe quem é aquela pessoa, mas você não vai usar a verdade, né? Nesses processos. Então, se a gente não treina a verdade em tudo, nas pequenas coisas, a gente não fica apto para viver verdade. E é lógico que a gente não vai conseguir treinar a verdade com questões difíceis, inicialmente. Porque a gente está na prática da mentira. Então, você tem que começar a entender os seus pequenos ganhos, porque isso vai te dar caminhos para você entender que a verdade traz ganho. Então, começa com coisinha boba. Né? A mentirinha que você conta no dia a dia para o porteiro, para não sei o quê, para a mulher da escola, do seu filho, tira isso. Você vai ver que você vai se empoderando, né? E você vai se sentir bem, porque é aquilo, você vai ter consequências, só que as consequências da verdade são consequências que elevam. E isso vai te pôr no lugar de conseguir ter a prática da verdade com coisas que são mais difíceis, que geram riscos maiores para você. É isso. Maravilhoso. Acho que todo mundo tem que parar casa agora para começar a treinar e perceber com muita honestidade mesmo essas pequenas mentiras, porque tudo começa aí, né, no fundo. E eu queria sugerir de verdade para todo mundo que está assistindo, para casa, gente. Começa a se observar. Vai falar uma mentira, opa, vou praticar nas pequenas coisas, porque é como a dança, é como o yoga, como qualquer prática. A gente começa praticando o simples para depois fazer o que é mais complexo. Então, vamos nos propor a prática, né? A gente passou de 1 hora aí, graças a Deus o Instagram não nos derrubou, mas eu acho que foi muito proveitoso. Deixei aí, porque realmente vocês deram uma aula. Fiquei muito feliz que o Alan apareceu aqui. Eu acho que fechou com chave de ouro. Gratidão. Vou deixar a live salva, porque eu acho que isso é de utilidade pública. O mundo precisa escutar isso. Vou divulgar milhões de vezes para que todo mundo possa escutar, porque eu acho que vai fazer um bem danado para quem tiver acesso a isso e puder depois, né, trazer isso para a prática. Muito obrigada. Obrigada também, cara. Muita saudade. Assim que der, vamos fazer esse encontro. A gente se fala, vamos. E em breve, quando a gente puder, quero conhecer o Alan pessoalmente. A gente vai falando. Quero muito. Fiquem com Deus. Beijo, muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.